Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy e hoje eu vim trazer mais uma resenha maravilhosa para vocês. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês darem um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever nesse canal para sempre acompanhar as resenhas que estão vindo por aí. Bom, hoje a resenha vai ser do livro Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado, que eu sou apaixonada. Sou tão apaixonada que eu tenho duas versões do mesmo livro. Essa aqui é uma publicação de 1989. Eu ganhei esse livro aqui, ele estava todo acabadinho, eu restaurei ele. E eu acho maravilhoso, porque tem essa foto do Jorge Amado aqui, no final. A capa é muito bonita. E ele é um livro que várias pessoas já leram, um livro amarelado, que eu amei fazer a primeira leitura nessa versão. E depois eu consegui essa versão aqui, que é de 2001, edição de 2001. Também tem uma foto aqui, só que menor, de Jorge Amado. É do acervo de Zélia Gattai, essa foto. E ele tem algumas ilustrações, poucas, mas tem algumas ilustrações. Folhas brancas. Diferente dessa versão, que pela idade, né, gente? Já tá todo amarelado. Mas que eu amo. Esse livro aqui, ele ficou na casa de uma amiga minha por alguns anos. Ela me devolveu no ano passado. E eu tava morrendo de saudade, porque amo ler nessa versão. Então, Capitães de Areia também tem um filme, né? Um filme que foi lançado há alguns anos. Um filme recente, muito bom também. Mas é só um pequeno recorte, claro, desse romance maravilhoso do escritor Jorge Amado. Esse aqui é um dos livros mais famosos do autor, mais vendidos, que eu posso dizer, porque famosos são todos, mas assim, um dos mais vendidos. Ele ultrapassa As Vendas de Gabriela Cravo Canela, que é outro clássico do autor, certo? Então é sobre essa belezura que nós vamos falar hoje. Então, logo no começo desse livro aqui, tem algumas manchetes de alguns jornais da imprensa falando a respeito de grupos de meninos que faziam delitos e tal. Então, os capitães de areia eram meninos de rua, meninos abandonados, meninos que foram vítimas da sociedade brasileira e que cometiam delitos, roubos, furtos, outros delitos de até caso de assassinar pessoas. Então, assim, ainda até hoje nós temos ainda meninos nessa situação de rua, infelizmente infratores e hoje usuários de droga. Então, assim, infelizmente os capitães de areia existem até os dias atuais, o que é uma pena. Então, Os Capitães de Areia é um romance que foi publicado em 1937. O livro retrata a vida de cerca de 100 menores abandonados, que são os capitães de areia, e o ambiente dessa história, desse romance, é a cidade de Salvador dos anos 30. O romance ele foi traduzido e publicado em outros países, em várias outras línguas, como alemão, espanhol, grego, húngaro, italiano, entre outras. Em 1937, ele foi perseguido pelo governo, sendo queimado em Salvador 808 exemplares desta obra, sob o pretexto de se tratar de um objeto que propaga o comunismo, já que Jorge Amado ele se declarava, na verdade, comunista, né? Como os estudiosos, as pessoas que têm curiosidade sobre a obra e sobre o autor, já sabem. Então, nesse romance, a gente tem os personagens, né, que são os capitães de areia. Eu vou falar um pouquinho dos personagens principais, né, que dentre eles os capitães. Foi uma obra que me emocionou muito. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu trabalhava em uma das empresas aqui da minha cidade, uma fábrica, e tinha um colega que ele já havia lido, e ele sabia que eu estava lendo o livro. E ele tentava me contar coisas, ele
falava, ai, porque vai acontecer tal coisa com fulano e tal. E na verdade ele exagerava, que era para eu sofrer mais do que eu já estava sofrendo. Porque assim foi uma leitura que eu literalmente eu mergulhei para o livro. E assim chorei muito, me alegrei muito. Foi um misto de emoções. Vou falar um pouquinho sobre Pedro Bala, que é o líder dos Capitães de Areia. Ele é uma espécie de pai para os garotos, mesmo sendo tão jovem, né, que ele é da idade dos capitães. Ele descobre ser filho de um líder sindical que foi morto a tiro durante uma greve. Pedro Bala se torna chefe dos Capitães de Areia após vencer uma briga com o primeiro líder do grupo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia planejar trabalhos, sabia tratar os outros, trazia nos olhos a voz e a autoridade de chefe. Então, essa questão de ser chefe estava nas veias do Pedro Bala. E ele que decidia tudo no grupo dos Capitães de Areia. Agora falando um pouquinho do professor, que é João José. Grande amigo de Pedro Bala, partilha o amor pela mesma moça que o seu amigo, rapaz sonhador e mediador do grupo Capitães da Areia, sendo essencialmente conselheiro de Pedro Bala. Lê e desenha vorazmente. Sua imaginação muitas vezes criava o plano dos roubos. Então ele era o braço direito de Pedro e ele estava ali sempre para auxiliar Pedro Bala nas decisões do que ia ser feito pelo grupo Capitães da Areia. Falando um pouquinho sobre o Boa Vida, ele era um malandro, adorava querido de Deus. Teve uma queda por gato logo quando ele estava chegando no Trapiche. Trapiche era o lugar onde eles moravam, que era perto da praia. Era um casarão abandonado. Ia para as festas conquistando prostitutas. Então, o Boa Vida era aquele galanteador do grupo. Também tem o gato. Gato que com seu jeito malandro acaba conquistando uma prostituta que se chama Dalva. Gato era considerado o mais elegante do grupo, pois gostava de ser visto bem. Vinha do meio de índios maloqueiros que viviam sobre as pontes de Aracaju. Conhecia bem a vida de um grupo de cariocas abandonadas. Também tem a história do Sem Perna. Sem Perna, o garoto coxo que serve de espião, fingindo de órfão desamparado. Em uma das casas que vai, é bem acolhido, mas trai a família ainda assim, mesmo sem querer fazê-lo de verdade. Provavelmente, a criança mais carente de afeto no grupo ficou traumatizada após ter sido preso e humilhado pelos soldados. Também temos o João Grande, o Negro Bom, conhecido como Negro Bom. Como dizia Pedro Bala, segundo em comando, porte físico forte e corajoso. Tem o querido de Deus. O querido de Deus é o capoeirista que é apenas amigo do grupo. Dora, gente, Dora, que eu sou apaixonada. Dora era a mãe de todos do Trapiche e é amada por professor e por Pedro Bala. Fica doente e antes de morrer teve relações sexuais com Pedro Bala. Pedro Bala diz que Dora, ao morrer, vira uma estrela no céu. Gente, a história de Dora entre os Capitães de Areia foi uma história assim única, porque ela era vista como irmã, porque ela tinha a idade dos Capitães de Areia, como mãe, porque ela cuidava dos Capitães de Areia, e como esposa, porque ela era o amor de Pedro Bala e de professor, mas ela ficou só com Pedro Bala. Tem o Caboclo Raimundo, que era chefe dos Capitães de Areia antes do Pedro Bala, e foi ele que cortou o rosto de Pedro Bala, mas logo vai embora. Tem Dona Aninha, que é mãe de santo e amiga dos Capitães de Areia, e que em muitas situações ela ajuda o grupo. Também tem o padre José Pedro, amigo dos Capitães de Areia, e que procura fazer daqueles meninos homens de bem e crentes em Deus. Foi o contato com a Boa Vida que o fez conhecer os Capitães de Areia. Então foi através do menino Boa Vida que o padre conheceu todos os Capitães de Areia.
Também tem outro menino, que é o Pirulito, que é o Antônio, grande fé cristã, o único que prestava atenção nos dizeres religiosos do padre José. Seu destino foi o celibato. Ele, quando cresceu, ele se dedicou ao celibato. E tem o Volta Seca, que é afilhado de Lampião, tem ódio das autoridades e o desejo de se tornar cangaceiro. Então, esses são os personagens, né? Os personagens principais da história. O grupo de menores abandonados que traz em comum a pobreza,